Olá, meu nome é Lili Min, esse é um curso Ética, Valores e Saúde na Escola, a disciplina de Neurociências e Doenças Neurológicas com ênfase em epilepsia. Nas aulas anteriores falamos sobre a questão do funcionamento cerebral, como que é organizado, e agora nessa aula nós vamos falar como que nós podemos investigar ou estudar a função cerebral sem termos que abrir a cabeça da pessoa. Então esse é um ponto importante e para isso eu vou apresentar o que nós temos disponível atualmente em termos de ferramenta para estudar a função cerebral e quais são as tendências que nós estamos observando, que a ciência está caminhando para podermos fazer o estudo da neuroimagem. O que vem a ser a neuroimagem? De uma maneira bastante ampla, podemos dizer de que se trata de pesquisas sobre propriedades físicas que podem ser das células nervosas, os neurônios, ou das propriedades de formação neuronais, que é a rede neuronal, então vários agrupamentos dos neurônios, e como que ela se comporta ao longo do tempo, que nós falamos sobre a dinâmica cerebral. Os interesses nessa área são bastante amplos e vão desde, digamos, análise da própria célula ou do seu funcionamento da célula, como os potenciais de ação, atividade elétrica, ou até, enfim, a formação de imagens que nós utilizamos como para estudar como é que o cérebro está se comportando numa dada função. Então vamos lá, vou levar vocês para várias dessas modalidades. Então antes eu gostaria de elencar quais são essas modalidades que nós vamos estar discutindo. Temos o eletroencefalograma de alta resolução, que basicamente faz o registro da atividade elétrica cerebral. Magnetoencefalografia, que mede os potenciais de campo magnético. O PET, que é a tomografia por emissão de pósitron. O Near Dot, que é tomografia óptica. E as várias modalidades da ressonância magnética. Bom, vamos cada um delas. Número 1, o eletroencefalograma. O eletroencefalografia. Você já deve ter escutado, principalmente é um exame utilizado para estudar ou investigar pacientes que têm suspeita de epilepsia. É um exame realmente da mesma linha. Mas no caso das neurociências, de pessoas que querem estudar mais a fundo, podemos lançar a mão do que a gente chama de eletroencefalografia de alta resolução. O que significa isso? Então, olhando aqui está a colocação dos eletrodos na superfície do couro cabeludo. Aqui então está uma pessoa usando uma touca em que tem colocação de vários eletrodos com vários fios, um cabo que leva até o equipamento e que faz registro das ondas elétricas cerebrais. Então nós podemos colocar vários desses eletrodos na superfície do couro cabeludo, fazendo um registro pormenorizado, bem detalhado das ondas elétricas cerebrais, digamos, do paciente desenvolvendo alguma função, porventura, que você queira estudar. A exemplo, você pode estudar a atividade elétrica cerebral, no caso da pessoa se mexendo. Então você pode ver aonde essas atividades se concentram e assim fazer uma inferência que talvez aquela região do cérebro seja mais responsável para aquela determinada tarefa. Outro exame, que é o magnetoencefalografia. Então, a atividade elétrica cerebral, ela gera pequenos campos magnéticos de uma ordem muito pequena que nós chamamos de femtotesla. Tesla é uma unidade para campo magnético, o femto é uma outra unidade que mostra uma muito pequeno, uma escala muito pequena em termos numéricos, que esses campos magnéticos podem ser, no caso, detectados por equipamentos que a gente chama de SQUID, que vem do inglês, né, que é um condutor quântico que mede essas alterações, digamos, do campo magnético e que possibilita você fazer inferência de aonde está sendo gerado esses campos magnéticos que são decorrentes do quê? Da despolarização da atividade elétrica cerebral. Então, da mesma maneira da eletroencefalografia, que a gente mede potenciais elétricos decorrentes da ativação dos neurônios, das células nervosas, a magnetoencefalografia ele mede o quê? A alteração do campo magnético decorrente
da alteração, da despolarização das membranas dos neurônios, que são os potenciais de ação ou atividade elétrica. Um outro exame, que é o PET, tomografia por emissão de pósitrons. Então o indivíduo recebe uma injeção de radiofármaco, esse radiofármaco ele é produzido, né, com um aparelho chamado síncrotron, e que você gera um pósitron que é ligado a esse radiofármaco. E você injeta esse radiofármaco na corrente sanguínea e pede que a pessoa faça uma determinada tarefa, ou mesmo, dependendo do tipo de radiofármaco, ele vai ligar alguns receptores específicos nas células em alguma parte do cérebro e fazer alguma inferência. Então, o que acontece? Esse pósitron, ele se choca com o elétron, né, aqui, e eles se aniquilam e formam duas raios gama. Esse raio gama, no caso, é detectado pelo aparelho de PET e com isso ele gera a imagem. Então aqui está um exame de um paciente com Parkinson antes e pós o tratamento, né, em que mostra que existe uma certa melhora em termos de captação de receptores de dopamina. É a substância que está faltando, digamos, nos pacientes com doença de Parkinson. Mostrando que tem também uma utilidade para você detectar quais são os neurotransmissores que estão faltando e com isso você inferir uma certa melhora ou certa modificação na evolução do paciente ou do estudo de qualquer que seja um fenômeno comportamental nas neurociências. E temos aqui um outro exame que se chama NIRDOT, que é tomografia óptica. Então temos aqui um paciente, um sujeito, um controle pode ser, que tem colocado também na superfície do couro cabeludo, vários desses receptores de luz a laser, em que basicamente o que se faz é injetar um luz a laser que penetra até uma parte da superfície do cérebro e ele consegue, no caso, inferir sobre a quantidade de hemoglobina e de oxihemoglobina. O que quer dizer isso? Quer dizer, nós temos hemácias que elas são ligadas ao oxigênio. As hemácias levam oxigênio para diferentes partes do corpo para poder nutrir o nosso organismo. Há necessidade de oxigenação para que o nosso tecido possa funcionar. Então, uma vez extraído o oxigênio, a hemoglobina fica sem oxigênio, que se chama deoxihemoglobina. Então, existem propriedades físicas de absorção dessas raios lasers diferente para as hemácias que têm oxigênio, para as hemácias que não têm oxigênio. Então, a curva, digamos, de saturação, por dizer, quando incidindo o raio laser, vai ser distinto para uma concentração da outra. Então você pode inferir que, olha, eu faço uma determinada tarefa, o que acontece? Aquele tecido vai consumir mais oxigênio, porque para funcionar precisa de oxigênio e mais outros nutrientes. Então o que vai ter? Vai ter uma concentração diferente de deoxihemoglobina. Então com esse aparelho, no caso NIRDOT, eu consigo fazer essa inferência, essa quantificação de quando a deoxigenação foi retirada daquela parte, inferir que talvez aquela parte tenha um consumo maior e, por assim dizer, está funcionando mais. Então também é uma maneira indireta de fazer a investigação da função cerebral. E agora, aqui mostra um exemplo de uma pessoa caminhando com vários desses, digamos, sensores colocados na cabeça e que por baixo tem o cérebro, e ele mostra a alteração, flutuação, digamos, de concentração de hemoglobina, de oxihemoglobina, decorrente do esforço físico que essa pessoa está tendo na esteira. E agora, mudando um pouquinho, nós vamos para as imagens por ressonância magnética. É bem possível que até você tenha tido um exame de ressonância magnética, qualquer que seja a necessidade, mas a ressonância magnética é um exame que hoje está muito presente também, seja na clínica, mas muito mais presente nos laboratórios de investigação, porque é um aparelho fantástico em termos de podermos investigar o cérebro de uma maneira não invasiva. Ela tem várias possibilidades, desde fazer fotos que nem essas que vocês estão vendo, com uma qualidade muito impressionante, que beira
o que a gente chama de resolução anatômica, né? É mais ou menos como se você estivesse vendo o cérebro mesmo dessa maneira, em diferentes planos, né? No plano que a gente chama sagital, cortado no meio, está a ponta do nariz aqui, a parte posterior, né? Lembra do cerebelo, que a gente já falou, do tronco, a medula que desce aqui, a língua, né? A parte do lobo frontal aqui, a parte do medial aqui, né? E o corpo caloso, que é essa parte branca, que é um feixe, né, de axônio que liga um hemisfério ao outro. Então a pessoa deita aqui na máquina e adentra, né, como se fosse uma grande máquina de lavar roupa tal. Só que não vai lavar a roupa não, só vai tirar foto da sua cabeça. Então aqui mostra muito claramente, né, os diferentes partes do cérebro, a metade do lado direito, do esquerdo aqui. Então, além disso, aqui está um diagrama mostrando que nós podemos fazer outro tipo de aquisição. Não só aquelas imagens anatômicas de alta resolução, mas nós podemos obter informações químicas, né? Fazendo manipulações no aparelho, como está, de adaptar um espectrômetro, a gente pode fazer o que a gente chama de espectroscopia, né? Então, que é uma imagem, quer dizer, são a obtenção de vários quadradinhos em que tem as informações metabólicas. Aqui vou mostrar num outro slide, que tem, por exemplo, uma informação de um composto chamado N-acetilaspartato, que é uma substância produzida pelo neurônio. Então, no caso, quando essa substância está reduzida, nós podemos inferir que é naquela região ou os neurônios têm uma disfunção, não estão funcionando adequadamente, ou porque os neurônios morreram e assim não há produção dessa substância. Então, além da imagem anatômica, nós podemos obter o que nós chamamos de informações do metabolismo, como as células estão funcionando naquela região do cérebro. E indo além, nós podemos então obter também imagens funcionais. Essas são imagens muitas vezes coloridas que aparecem em várias revistas, mostrando o quê? São áreas que entram em ação quando determinada atividade é colocada em prática. Então, esse é um exame que permite você esclarecer quais são as regiões do cérebro, por exemplo, responsáveis pela movimentação da mão, pela linguagem, por armazenar as memórias e assim por diante. Então, cabe muito da sua criatividade, do teu interesse em saber quais são as funções a ser investigado e que há uma possibilidade de ser colocado dentro da máquina de ressonância e assim buscar essas respostas. Então aqui um exemplo que eu vou mostrar para você de um desenho no caso, né? Antes de mostrar o exemplo, vou mostrar como é que é feito. Então eu quero, por exemplo, fazer uma avaliação visual. Então eu preciso projetar uma imagem enquanto a pessoa está lá dentro da máquina de ressonância. E a pessoa precisa ver essa imagem, né, no caso, para você poder inferir que realmente houve uma ativação cerebral decorrente dessa visualização, desse estímulo que você apresentou. E bem como eu gostaria de apresentar um áudio, um trecho de um áudio, para que ela possa escutar. Então o que eu posso fazer? São situações em que ela está vendo, está escutando, versus situações em que ela não está fazendo nada. Então, por cálculos matemáticos depois de subtração, quer dizer, claro que vai muito além de mera subtração, mas para você ter uma ideia, é basicamente isso. Você tira uma imagem da outra e a diferença vai ser o quê? A resultante derivada da função que você está investigando. Então, esse é um exemplo de pessoas, de um grupo de pessoas que foram submetidas à ativação visual e auditiva. Então, o azul é áreas responsáveis pela audição, por escutar, enquanto que o vermelho, o amarelo, é a áreas funcionais decorrentes do estímulo visual. Isso, de certa maneira, ela já corrobora com o que nós já sabíamos, lembrando que o lobo occipital ela é responsável pela visão. Entretanto, nós podemos hoje, com esse método investigativo não invasivo, ampliar a compreensão sobre as várias funções cerebrais, né? Muitas dessas já sabidas, acumuladas ao longo do tempo, mas nós podemos avançar ainda mais. Enfim,
quais são as tendências atuais? Aqui está um emaranhado de possibilidades em que no eixo X está o que a gente chama de resolução tempo. Em eixo Y tem a resolução em termos de espaço. Né? Então, o que quer dizer isso? Quer dizer, a gente sempre queremos, de certa maneira, reduzir o tamanho que a gente quer ver até os sinapses e ser o tempo em tempo real. Claro que nem todos esses exames trazem informações em tempo real, nem sempre trazem resolução em termos tão pequenos a nível celular. Então, o que se faz hoje? A tendência de hoje é aproveitar o que há de melhor em cada um desses exames complementares. Então, um exame complementar que é muito bom em resolução temporal, mas não é tão bom em termos de anatomia, eu combino com um que é muito bom em anatomia, mas porém não é tão bom em termos de resolução temporal. Então, eu trago o melhor que há nos exames para maximizar as informações que eu quero. Então, cada mais nós estaremos vendo são as chamadas técnicas multimodais. Então, um exemplo que está muito presente é a combinação de eletroencefalografia de alta resolução aliado com a ressonância magnética. Então, a eletroencefalografia tem uma excelente resolução em termos de tempo, ela realmente registra quase em tempo real, enquanto que a ressonância magnética funcional ou anatômica me dá uma resolução em termos de anatomia muito, muito mais acurada do que o eletroencefalograma. E assim, nós trazemos o melhor dos dois métodos. Bom, eu espero que esse nosso bate-papo, nossa exposição tenha realmente esclarecido ou trazido alguma novidade em termos de que nós estamos avançando em termos de neurociência para você. E lembrando que nós deixamos sempre um material complementar de apoio no repositório para que você possa aprofundar os conhecimentos. E claro, sempre gostaríamos que você usasse esse material também na sua sala de aula, levando isso para o seu aluno. Muito obrigado.